Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, hoje iremos dar continuidade e abordar o tema que foi iniciado na última aula. Qual é? Diferentes formas de regionalização. Então, na aula anterior, falamos sobre diversos critérios que nós podemos utilizar para regionalizar o nosso espaço geográfico, tá bom? E hoje nós iremos dar continuidade a falar dessas formas, né? De regionalização, ou seja, de divisões do nosso espaço geográfico. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês esse daqui, né? País desenvolvido e país subdesenvolvido. São formas de regionalizar o nosso espaço geográfico. Então, levando em consideração o critério econômico, né? E o grau de influência das nações no sistema econômico mundial, foi possível regionalizar o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, o critério principal aqui que levou em consideração foi a questão econômica e a questão também da influência, né, dessas nações no sistema econômico mundial, tá bom? País desenvolvido, como é que funciona? Durante muito tempo, eram considerados países desenvolvidos aquele com grande acumulação de quê? De riquezas, tecnologia, né, de significativa influência na economia mundial e cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Então, aqui são algumas das características que um país deve ter para ser considerado um país desenvolvido, né? Quando ele se tem uma tecnologia bem avançada, acumulação de riqueza, né, de capital, uma boa qualidade de vida, então ele é considerado um país desenvolvido. Então vamos ver agora os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos eram os países de baixa ou média expressividade na economia, na tecnologia e nos níveis de qualidade de vida. Então, vocês já podem notar aqui, entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tem características um pouco diferentes, tá bom? Em seguida, eu trouxe que diz que essa classificação atualmente, né, de país desenvolvido e subdesenvolvido é criticada por se entender que a denominação países subdesenvolvido traria embutida a noção de que esses países conseguiriam superar o estágio de subdesenvolvimento e atingir o nível econômico dos países considerado modelo. Então, com o passar do tempo, esses critérios, essas formas de regionalização, elas vão ficando em desuso, né? Vão mudando, tá bom? Por conta disso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, passou a classificar os países de acordo com diferentes níveis de desenvolvimento. País desenvolvido e subdesenvolvido. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, esse mapa, essa cor mais clarinha está indicando os países que são classificados como desenvolvido. Como nós podemos notar aí, ó, o Canadá, por exemplo, Estados Unidos, países da Europa, alguns países também da África não, da Ásia, Austrália. Então, essa cor rosa está indicando os países classificados como subdesenvolvido. Então, nós temos aí uma das formas de regionalização, né? Que é país desenvolvido e país subdesenvolvido, tá bom? Então, já que nós já entendemos um pouco sobre essa questão e uma das formas de regionalização, que é de país desenvolvido e subdesenvolvido. Então, nós iremos falar sobre a questão agora de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. É outra forma também de regionalizar o nosso espaço geográfico. Então, após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, né, o mundo se encontrava bipolarizado. Entre quem? Entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. A rivalidade entre os países capitalista e socialista baseava-se em grande parte no desenvolvimento de suas economias e de seus modelos de produção, o que impulsionou a corrida armamentista e espacial, a disputa entre esses dois países, Estados Unidos
capitalista e União Soviética socialista, né? A briga, né, pela hegemonia, pelo poder, a disputa, né? Então, esses foram termos que surgiu nesse período. Nesse contexto de Guerra Fria, o demógrafo francês Alfred Salve utilizou o termo Terceiro Mundo em artigo escrito em 1952 para referir aos países economicamente mais frágeis e com pouca influência política nas decisões mundiais. Então, foi a partir desse demógrafo, né, francês, que surgiu esse termo Terceiro Mundo. Com base nesse conceito, teve origem uma nova regionalização do mundo, que classificou os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Será que existe mais de um mundo? Não. Esses são termos que foram criados, né, para melhor entender o nosso espaço geográfico, tá bom? Por isso que nós falamos sobre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo correspondia aos países capitalistas desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Japão. Então, esses são classificados, por exemplo, como países de primeiro mundo. Já o segundo mundo era formado pelos países socialistas, né, como a União Soviética, China, Cuba e países do leste europeu. O terceiro mundo pelos países capitalistas subdesenvolvidos. Então, nós temos aí formas de regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, cada um com sua característica. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar a vocês as diferenças dos países de primeiro mundo e terceiro mundo. Vocês podem notar aí grandes diferenças entre esses termos, né? Primeiro mundo e terceiro mundo. E para finalizar nossa aula de hoje, eu trouxe apenas uma questão para vocês responder. Primeira questão: qual a sua opinião em relação às formas de regionalização referente aos termos desenvolvido, subdesenvolvido, primeiro, segundo, terceiro mundo? Vocês vão produzir um pequeno texto. Nesse texto, vocês vão dar a opinião de vocês. Como é que funciona, né? Esses termos desenvolvido, subdesenvolvido. Para que se utiliza esses termos? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Será que esses termos ainda estão em uso, né? Com o passar do tempo? Então, vocês vão formar um pequeno texto abordando essas questões, certo? Então, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.